Jesus estava proferindo para os seus discípulos, dizendo que ele é a videira e que nós somos as varas. E fala que é importante, a importância de estarmos ligados nele e ele estar em nós. E nós sabemos que sem ele nós nada podemos fazer. Cada pessoa que um dia abriu seu coração e recebeu Jesus na sua vida, ela passou da morte para a vida, das trevas para a luz. Antes ela não era, mas agora ela é povo de Deus, faz parte do povo de Deus. No Evangelho de São João está escrito que todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o privilégio, Deus deu-lhes o poder de serem chamados seus filhos. Então nós temos essa consciência que hoje nós somos filhos de Deus, porque ouvimos a voz do Senhor, quando nos chamou, vinde a mim, e nós fomos até Ele. Fazemos analogia com o povo de Israel saindo do Egito, indo para a terra prometida. Esse mundo que nós vivemos, de uma forma, fazendo uma comparação, simboliza o Egito. Foi por isso que Jesus disse: Pai, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, desde o momento em que nós ouvimos a voz do Senhor e recebemos na nossa vida, no nosso coração, saímos do Egito e estamos caminhando para a terra prometida. E é uma caminhada, e não é fácil. Imagine o povo saindo do Egito a pé, caminhando pelo deserto. Mas agora eles não estavam andando errantes, eles estavam na direção de Deus. Saíram do Egito, Moisés liderando, indo para a terra prometida. Eu imagino que era uma alegria que reinava entre aquela multidão de homens, mulheres, crianças, uma alegria tremenda, porque até então eles eram escravos de Faraó, até então sofriam na mão de Faraó, mas agora estavam livres, caminhando para uma terra abençoada, que a Bíblia diz uma terra que mana leite e mel, uma terra de fartura, uma terra de delícias. Então essa era a esperança e a alegria de sair do Egito, de não sofrer mais nas garras dos soldados de Faraó, de não ver mais seus filhos nascendo escravo, crescendo escravo, vivendo como escravo a vida toda. Estavam livres, a alegria reinava, e experiências novas. Imagine vendo a perigo, Faraó com seu exército voltando atrás deles, tentando capturá-los e levá-los para a escravidão. E na verdade, essa é a missão do diabo também, né? Tentar buscar aqueles que escaparam de sua garra. É isso porque ele tenta, ele vive bramando como leão ao derredor de cada pessoa que aceitou Jesus. Está escrito: o diabo, vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, bramando como leão, procurando alguém para destruir, para tragar, para atrair, para trazer de volta, para levar para a escravidão.
É por isso que Jesus fala: vigiai e orai. É por isso que aprendemos: não deis lugar ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque essa é a missão do diabo. O seu nome também é tentador. É aquele que vem para matar, roubar e destruir. Mas o povo olha Faraó com seu exército e eles caminhando. E chega no momento, se deparam com o mar. Não tinha como fugir, porque ao lado eram rochas, montanhas. Voltar não tinha mais jeito. E ali Deus usa Moisés, que com seu cajado toca na água, e a água do mar se separam, se abrem, torna-se terra seca, e aquele povo tem aquela experiência de caminhar no milagre. Deus abriu o mar, e eles caminham, passando para o outro lado do mar da Galileia, ou do mar vermelho. Experiência. Imagine a alegria daquele povo de olhar e ver aquela parede de água, e eles caminhando, olhando para o chão, pisando terra seca. Alegria. Quando o último homem sai do mar, as águas se fecham e ali o inimigo é derrotado, é sepultado pelas águas. Nunca mais voltaram para casa. Os soldados de Faraó pereceram. Uma grande vitória, um grande livramento. Não foi à toa que Miriam com as mulheres tocaram tamborins e dançaram de alegria, cantaram louvor a Deus. A experiência, uma vida nova. Assim é a vida com Jesus. Aquela pessoa que recebe Jesus, ela experimenta algo novo, uma alegria incomensurável, porque os seus pecados foram perdoados. O Espírito Santo veio habitar no seu coração. O seu nome foi escrito no livro da vida. Então a alegria de ter Jesus, ela está no reino de Deus. E o reino de Deus é gozo, paz e alegria do Espírito Santo. Então aquele povo alegre, feliz, livre agora, lá no deserto, sem mercado, sem supermercado, sem farmácia, mas Deus cuidando deles, experiências novas, era uma vida nova, estavam livres. Deus fazia com que maná caísse do céu toda manhã, e as mulheres iam lá, pegavam o suficiente para aquele dia, fazia pães, faziam bolos, se alimentavam com aquele pão do céu. Chega um momento em que Deus mandou carne para eles no deserto, e eles se alimentavam com maná, com carne, Deus dando o melhor para eles. Deus cuidando do seu povo, sendo médico do seu povo. Uma alegria tremenda. Estou indo para a terra prometida. E cada um que aceita Jesus também tem essa experiência, alegria, paz, gozo, felicidade. E ela começa a ter experiência com Deus. Deus responde oração, Deus dá livramento, Deus satisfaz a sua alma. É uma felicidade enorme caminhar com Jesus. E aquele povo caminhando, Deus cuidando deles. Os inimigos começaram a surgir, e Deus dava vitória. Agora, Moisés parte para o Senhor, Deus levanta Josué,
E ali, na sua caminhada, eles têm uma grande vitória, conquistam Jericó. Ou melhor, passam o Jordão. Deus abre as águas do Rio Jordão também. E eles passam pelo Rio Jordão. E ali, uma grande luta. Uma grande fortaleza. Um povo ímpio que sacrificavam crianças. Estavam na terra que Deus havia prometido para o seu povo. E ali eles vão e conquistam uma vitória. As muralhas caem. Que experiência tremenda. E assim, a vida cristã. Nós caminhamos com esse Deus. Temos momentos de alegria tão tremendo que nós não conseguimos nem explicar. Bênçãos que Deus nos dá, nós olhamos para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos. Estão crescendo, Deus está cuidando deles, Deus está cuidando da nossa casa. Uma alegria enorme. Mas eu imagino que no deserto também surgiam lutas, serpentes, escorpiões, o inimigo surgiam sempre atacando, e também eles enfrentavam lutas pessoais. Estavam no deserto, Deus colocava uma nuvem para protegê-los, mas o calor estava lá fora, e algumas pessoas começavam, no lugar de se alegrar de estar debaixo da nuvem, começaram a desviar sua atenção, olhar para a imensidão do deserto, se perdia nas suas visões, começava a surgir miragens. Você já deve ter assistido algum filme em que as pessoas têm aquela miragem no deserto, água cristalina, e as pessoas são enganadas, porque são miragens. E quantas pessoas não pereceram, porque acreditavam nas miragens, saíam debaixo da nuvem, morriam fora, debaixo do sol escaldante, pereciam, porque saíam debaixo da nuvem. Isso me faz lembrar de uma pergunta que alguém me fez uma certa vez. Pastor, a vida cristã é fácil ou é difícil? Ela é fácil e ela é difícil. Ela se torna prazerosa quando você está debaixo da nuvem, na direção do Espírito Santo, na obediência. Mas ela se torna difícil quando você começa a desviar os seus olhos, olhar para as miragens. As miragens são enganos. Aí a miragem engana. Quando havia aquelas pedras paralelepípedos nas ruas, aquele calor intenso, você olhava, parecia que as pedras estavam se mexendo. São miragens. E assim também, quando nós estamos passando por provas, por lutas, se nós estivermos debaixo da nuvem, nós vamos caminhar debaixo da sombra da mão do Onipotente, debaixo da mão de Deus, vamos caminhar, vamos ter vitória. Mas se nós começarmos a olhar de lado, as miragens vão nos atrair, e nós vamos sair debaixo da nuvem e começar a ser encantado pelas miragens. Eis aí o porquê muita gente fracassa na vida cristã, porque acredita nas miragens, e algumas vezes até ouvindo a voz do inimigo. Deixa de ouvir a voz do bom pastor para ouvir a voz do inimigo, e ela sai debaixo da nuvem, e ela perece, porque é engano. Há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida. Ah, vai ser bom. Ah, eu vou me dar bem.
mas o final deles é morte. O melhor caminho é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é o caminho. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Se você olhar para Jesus, andar debaixo da nuvem, da obediência, a vida cristã não é difícil. Andar debaixo da nuvem é depender de Deus, observar a sua palavra, é ter comunhão com Deus, oração, não deixar de orar, não deixar de buscar a presença de Deus. Há pessoas que não acreditam mais, mas Jesus disse que é importante jejum e oração. Hoje não se fala mais em jejuar, eles inventam muitas coisas. Jejum moderno, jejum de bala, jejum de Coca-Cola, jejum de café, jejum de chocolate. Jejuar, gente, é se abster de alimentação. É uma guerra contra a carne. Porque quando nós jejuamos, naturalmente nós ficamos ali mais fragilizados na nossa carne. Mas quando nós somos fracos, aí estamos fortes. É aí que somos fortes. O jejum faz com que o Espírito prevaleça. Jesus, para iniciar seu ministério, jejuou 40 dias. E orou. Quando nós jejuamos e oramos, e entramos em oração, tenha certeza que o canal fica aberto, mais espaçoso para o céu. A sua oração sobe, você sente a presença de Deus. É nessa hora que a carne está fraca e você se fortalece no Espírito. Então andar debaixo da nuvem. Quando você está andando debaixo da nuvem, a vida cristã é maravilhosa. Não tem vida melhor. Ele veio para dar vida e vida com abundância. Mas quando a pessoa quer, como a mulher de Ló, olhar para trás, olhar lá para o mundo, a vida cristã é difícil. É por isso que muita gente já provou o amor de Deus, a alegria, a paz, a felicidade de ter Jesus, mas de um momento para o outro esfria na fé. De um momento para o outro desanima. De um momento para o outro parece que morre espiritualmente. Por isso que Jesus falou: lembrai-vos da mulher de Ló. O que ela fez? Ela tinha uma ordem de Deus: não olhe para trás, salva a tua alma, foge. Sodoma e Gomorra sendo destruída por causa do seu pecado, mas um pedacinho do seu coração já estava lá atrás. E ela olhou e tornou-se uma estátua de sal. A estátua tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira, tem pé, mas não anda, tem mão, mas não apalpa. Tem muita gente que se transforma como a mulher de Ló. Não sente mais nada, não sente a presença de Deus. Ela ouve a pregação e o coração dela não recebe mais a palavra, porque ela não observou a ordem do Senhor. Não olhe para trás. Ela se tornou estátua de sal, não porque ela soltou a mão do anjo, não. Ela tornou-se estátua de sal porque olhou para trás. Todos nós aqui
Eu creio. Saímos um dia do Egito. O Egito não era um lugar bom. Não era um lugar bom para o povo de Deus. Comia das bolotas dos porcos. Comia lá pepino, repolho. Mas o melhor era para os egípcios. O Egito para nós não era bom. O mundão não era bom. Jesus nos chamou. Nós habitávamos a região da sombra da morte. Mas um dia a luz raiou. Aquele que disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, quando você está debaixo da obediência, a vida cristã é uma maravilha. É prazerosa, é gostoso ser de Jesus. É bom demais ser de Jesus. Mas quando a pessoa olha de lado, fica se implicando com uma coisa, admira as coisas do mundo, tem prazer em briga, gosta de fofoca, gosta de fuxico, deseja o mal para o próximo, ela não perdoa o seu semelhante, ela não ajuda o necessitado, critica um, critica outro, vive bisbilhotando a casa do vizinho, briga no trabalho, dá um mau testemunho no trabalho. A vida cristã é difícil, porque ela entristece o Espírito Santo a cada momento. A Bíblia fala: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selado para o dia da redenção. Oh, meu irmão, a vida cristã é uma vida de fé. Eu me lembro aqui de Jairo, está no Evangelho de São Lucas. Jairo estava com a sua filha muito mal em casa, para morrer. Ele era um dos principais da sinagoga, homem respeitado na cidade. E ele, quando soube que a sua filha viu a sua filha naquela situação, ele falou: vou procurar Jesus. E ele sabia que o povo podia criticá-lo, porque ele cuidava da sinagoga, era um dos príncipes da sinagoga, era o pastor lá da sinagoga. E vai procurar Jesus, que muitos falavam que era o falso profeta, curava pelo poder do diabo. Ele não se preocupou com isso. Ele queria a bênção para sua filha, ele queria ser abençoado por Jesus. E ele foi correndo: Jesus, minha filha está doente, vamos comigo na minha casa. Foi aí que surge aquela mulher hemorrágica, toca em Jesus, é curada do fluxo de sangue. E agora Jairo viu o milagre ele acontecendo, aquela mulher curada. Ele falou: Jesus pode curar minha filha. E nós temos essa certeza que Deus tudo pode. Deus salva o pecador, Deus liberta o viciado, Deus cura o doente, Deus transforma o mais perdido do ser humano. E Jairo se encheu de fé: ele vai curar minha filha. E foi nessa hora que chegam algumas pessoas correndo: Jairo, não adianta mais, não perturbe mais Jesus, não perturbe mais o mestre, sua filha morreu. Gente, sempre o diabo procura destruir a nossa fé, nos desanimar, fazer a gente voltar para trás, fazer a gente sair do propósito de Deus. Deus tem um propósito para nós. O diabo procura nos tirar do propósito de Deus, sempre. Não adianta mais. Deixa o mestre. Vai embora. Vida de fé. Foi nessa hora que Jesus fala: Jairo, não temas. Crê somente. E a tua filha viverá. Eu irei contigo à tua casa, e imporei a mão sobre a sua filha, e ela vai viver. Sabe, queridos, sempre que nós estamos numa batalha de fé, num propósito,
O diabo procura nos desanimar, procura nos enfraquecer, procura nos tirar do propósito de Deus. Não adianta. Olha, não importuna o mestre, não vai dar certo. Isso não é para você. Não, Deus não vai fazer isso, Deus não vai te ajudar, Deus não vai colocar a mão. Não, meu irmão, a ordem do Senhor Jesus, ou seja, a chave da bênção foi essa: não temas. Crê somente. É uma vida de fé, gente. Diante das lutas, das adversidades, problema na casa, problema na família, é o filho que está com problema, é a filha que está andando por caminho tortuoso, é a esposa que está doente, é o emprego que está ali se enfrentando dificuldade, é a sua saúde. A ordem do mestre é essa: não temas, mas crê somente. Então a vida do cristão é uma vida de fé. Jesus fala: se tiverdes fé, direis a este monte, precipita-te no mar. Se não duvidar, assim acontecerá. E não precisa ser uma grande fé. Ele fala: se tiverdes fé como um pequeno grão de mostarda, que é a menor semente das hortaliças. Por menor que seja a sua fé, se você colocar no nome de Jesus, o Deus do impossível vai agir na sua vida. Creia nisso. E Jesus entrou na casa de Jairo, tirou aquele povo que não acreditava, diz: menina, levanta-te. E a vida voltou, e os pais puderam abraçar a sua filha. Eu não sei o que aconteceu na sinagoga, mas eu sei que Jairo foi abençoado. E uma coisa é certa: quando nós cremos, os milagres de Deus acontecem na nossa vida. Quando nós estamos debaixo da nuvem, debaixo da obediência, se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós vamos manter comunhão. Olha, o segredo do cristão é ter comunhão com Deus e comunhão com seus irmãos. Mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aquele mesmo sangue que foi aspergido nos umbrais das portas lá no Egito, que protegeu a casa, a família dos hebreus, foi esse sangue derramado para limpar o nosso coração, para nos trazer de volta para Deus, para reatar nossa amizade com Deus, para nós voltarmos a ter comunhão com Ele, para nós termos aquela convicção de que somos filhos de Deus. É esse sangue que nos purifica a cada dia. Quando nós confessamos os nossos pecados. Por isso, meu irmão, a oração é como o maná que caía todo dia. Não adiantava pegar muito maná, porque de um dia para o outro embolorava. Mas todo dia as mulheres tinham o trabalho de pegar o maná. Isso mostra que todos os dias nós precisamos buscar a presença de Deus, nos alimentar em oração, seja em casa, no trabalho, no carro, onde você estiver, de joelho, em pé ou deitado. Ah, mas Deus ouve a oração da pessoa deitada? Irmãos, eu tenho certeza que Jonas não estava de joelho, que Jonas não estava de pé na barriga do peixe. Ele estava deitado, e lá no ventre do peixe ele clamou a Deus, se arrependeu, e o peixe o jogou na praia. E ele foi lá em Nínive, pregou, e toda a Nínive se converteu. Deus ouve a oração da pessoa numa cama do hospital, dentro de uma prisão, seja no seu quarto fechado, seja no seu trabalho. O importante é você saber
que esse Deus que te tirou do Egito, Ele continua cuidando de você e Ele ouve a sua oração. Ele ouve a sua oração. Mas, meu irmão, quando Jesus fala assim, vigiai e orai, o Espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca, ela nos engana. Toma cuidado com as miragens desse mundo, com os enganos desse mundo, que muitos já pereceram. O mundo jaz no maligno. São João, quando escrevia a sua carta, dizia: não ameis o mundo. Então, meu irmão, nós estamos no mundo, mas Jesus fala assim: Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo, assim como eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que livre do mal. Então, meu irmão, cada um de nós aqui, nós éramos do mundo, mas hoje a nossa pátria está no céu. Aleluia! E há um dia todos nós vamos morar. Não importa as lutas que você passa aqui, os problemas que você enfrenta, mas nós temos uma esperança. A esperança é que um dia, num abrir e piscar de olhos, os mortos ressuscitarão primeiro, um corpo transformado, e nós que estivermos vivos, seremos transformados num corpo glorificado. Como será? Eu não sei. A Bíblia diz que como Jesus é, eu serei. Eu fico aqui imaginando São João lá na ilha de Patmos. Ele tem uma visão do Senhor. Seu rosto brilhava como o sol no esplendor, seus olhos como chama de fogo, seus cabelos brancos como a neve, seus pés brilhavam como latão reluzente, e a sua voz era como a voz de muitas águas. E aí João escuta: João, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim. Eu sou aquele que estive vivo, fui morto, mas eis que agora estou vivo, e vivo por todos os séculos. E eu tenho em minhas mãos a chave da morte e a chave do inferno. Ou seja, esse Jesus, com o corpo ressuscitado, tem todo o poder, toda a autoridade. Ele venceu a morte, venceu o diabo. E é Ele que cuida de nós. E assim como Ele é, um dia nós seremos também. Amém? Digam glória a Deus. Uma coisa certa: um dia nós seremos perfeitos como Ele é. Aqui é luta, mas a cada dia Deus vai nos transformando de glória em glória. Mas um dia tudo isso vai passar. E aquilo que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram, e que não subiu ao coração de nenhum ser humano, Deus tem reservado para mim e para você também. Posso ouvir um glória a Deus bem forte? Uma salva de palmas para Jesus bem bonito.